Bom dia, pessoal, novamente. Já completou os 10 minutos de tolerância da nossa iniciar a live. Volto a cumprimentá-los e também agradecer a nossa equipe aqui da Associação dos Municípios, ao qual nós estamos sempre juntos fazendo esse momento com vocês. A Rayane, a Lise e os demais colegas de trabalho, o pessoal da informática, o pessoal da nossa mídia e os demais técnicos que contribuem com o compartilhamento de informações aos quais compartilhamos com vocês. Então, hoje, pela essa manhã, nós estamos reunidos para falar sobre o parcelamento, né, previdenciário, especificamente para o RPPS, voltando a dizer que isso é uma novidade, mas não é a novidade de 2026, porque essa emenda constitucional é anterior, esse período já era aberto em 2025, foi prorrogado para 2026, porém, agora o prazo último é 31 de agosto de 2026. Então, com base nisso, nós vamos abordar o assunto, eu vou fazer alguma explanação rápida, e logo na sequência o Shimada entra falando do ECAC da Receita Federal. Bom, sobre a questão da legislação, a emenda constitucional 136, ela trouxe importantes marcos para a administração pública. Então, as principais alterações é no regime de precatório, de Estado, Distrito Federal e municípios, União e metas fiscais, lembrando que metas fiscais estabelecidas para o regime fiscal na lei, na emenda constitucional 135, com ratificação e alguns acréscimos na emenda constitucional 136, ambas são apenas para a União. Entre eles está incluso que valores pagos com precatório não compõem resultados fiscais, o que deveria ser atribuído também a Estado e município, porém é um caos para a administração pública, porque isso é um endividamento e de forma muito silenciosa vamos agregando valores a essa dívida. Bom, afinal, o que são precatórios? Né? São decisões judiciais que a administração pública é obrigada a cumprir. E elas têm regras constitucionais para a União, Estado, Distrito Federal e município. Os pagamentos devem observar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Lembrando, gente, que ordem cronológica é uma regra que é seguida e é respeitada e cobrada pelo Tribunal de Contas e também, quando por precatórios federais, também pelo TCU. Então, fiquem atentos com a questão da ordem cronológica. Ela tem um efeito muito grave quando se fala em pagamentos de precatórios. Pode passar, Pedro. E, afinal, o que são requisição de pequeno valor? Lembrando que a AMM já se manifestou a respeito, já se manifestou em relação à lei, e inicialmente o valor era de 10 mil, por uma briga que eu digo assim, a AMM pleiteou e conseguiu, que não está de Mato Grosso, através das leis municipais, o valor pode ser 5 mil reais. Ou seja, aquelas execuções que estão nesse valor poderão ser de 5 mil, não necessariamente de 10, porém tem que ter a lei municipal e levar ao conhecimento do juiz para que ele não arquive. Em relação à questão do precatório em si, as dívidas de menor valor podem ser pagas por requisição de pequeno valor e os limites deverão ser definidos em lei, ou seja, já está definido em lei municipal, deveria estar definido em lei municipal. Observem isso. Então, precatório, regra geral, requisição de pequeno valor, exceção para obrigações de pequeno valor. O que mudou com a emenda 136? Promoveu mudanças relevantes, limitação de pagamentos de precatório, alterações no tratamento fiscal dos precatórios federais, novo prazo para apresentação dos precatórios, nova sistemática de atualização monetária, parcelamento de dívidas previdenciárias, ao qual estamos conversando, que nós estamos falando agora, que o Ultimada vem contribuir conosco, possibilidade de aliar de linhas de crédito para pagamentos de precatórios, olha isso, gente, possibilidade de linhas de crédito para pagamentos precatórios. E alterações das vinculações das receitas municipais. A MM também se manifestou sobre a desvinculação das receitas municipais, inclusive a COSIP,
que trouxe uma desvinculação na emenda 132, não necessariamente na 136. Então, baseado nisso, nós vamos, de todo esse arcabouço que a emenda constitucional 136 trouxe, nós vamos oficialmente linkar com a questão do precatório. Então, a lógica central da emenda é permitir que os entes tenham maior previsibilidade financeira, sem comprometer excessivamente suas receitas e mantendo o pagamento das dívidas judiciais. E a emenda busca aliviar a situação financeira de estados e municípios. Só que, considerando que pagamento de precatórios para estado e município mantém-se dentro do resultado fiscal primário. Ou seja, se precisar de empréstimos para fazer o pagamento de precatórios, ele passa a ser um saldo de resultado nominais, resultados fiscais nominais. E isso também é uma situação a ser avaliada. Então, estados e Distrito Federal e município, a emenda passou a considerar o estoque de precatório em atraso em relação à receita corrente líquida. E isso é uma referência forte, porque através da receita corrente líquida, ela é um parâmetro de medir vários outros indicadores do município, e agora, em relação a precatórios, também tem um ponto forte a seguir. Então, o estoque em atraso, menor e igual. O maior. Ou é maior? Menor. Menor ou igual a 15% da receita corrente líquida em atraso. Pagamento anual limitado a 1% da receita corrente líquida, isso já estava previsto na emenda constitucional 100, e quando o estoque ultrapassar determinados patamares, o limite de pagamento pode aumentar progressivamente. O limite pode aumentar progressivamente. Então, lembrando que a primeira trava, 15% da receita corrente líquida para estoques em atraso, menor ou igual a 15%. Para pagamento anual, limitado a 1% da receita corrente líquida. Então, obviamente que vocês precisam consultar o contador para obter a informação de qual é a receita corrente líquida do município para fazer esse cálculo. O teto pode chegar a 5%. Pode voltar, por favor, Pedro. Pedro, pode voltar, por favor. Aqui não tem pega essa água. O teto pode chegar a 5% da receita corrente líquida nos casos de estoques mais elevados. Dificilmente, essa questão de atraso, a questão de estoque em atraso, alguns municípios vão chegar com percentuais maiores que 15%. Então, nesses casos, nós teremos um outro patamar de cálculo. Pode seguir. O que acontece em caso de atraso? Quando o ente deixa de cumprir as regras de pagamento, podem ser aplicadas medidas de responsabilização. O Tribunal de Justiça poderá determinar sequestro de valores, que isso é bem comum. Pode haver restrições ao recebimento de transferências voluntárias. Podem surgir consequências relacionadas à responsabilidade fiscal e administrativa. O inadimplemento não é tratado apenas com problema financeiro, ele pode produzir consequências jurídicas e administrativas. Observem isso, pessoal. A questão, uma vez feito o parcelamento, e ele consolidado com o primeiro pagamento, ele oficialmente já está apto a gerar estas consequências. Entre elas, a de primeiro é o bloqueio do FPM. A questão do sequestro de valores pelo Tribunal de Justiça, que é a penhora online, é outra situação muito comum que a gente pode ver. E é obviamente que a questão da lei da responsabilidade fiscal, através dos seus resultados fiscais, deverão ser aferidos, eu sugiro mensalmente, para que vocês consigam medir como que está o comportamento em relação à receita e despesa dessa dívida em relação aos resultados fiscais. Créditos alimentares de natureza limpa possuem preferência sobre os demais precatórios. Então, são eles salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários, determinadas indenizações por morte ou por invalidez. Isso já era previsto na emenda no artigo 100
da Constituição Federal. Pode seguir. Me dá essa água aqui, por favor. Créditos superpreferenciais. Isso aqui está bem expresso na lei em relação às preferências que tenham mais de 60 anos, 60 ou mais, tenham doença grave, sejam pessoas com deficiência. E aí nós temos o super preferenciais, que é a somatória dessas três condições. Pode seguir. O fracionamento. A Constituição admite o fracionamento para a utilização de superpreferência. Exemplo didático. Crédito total 300 mil. Valor máximo de superpreferência, 3 vezes o limite da reposição de pequeno valor, do requerimento de pequeno valor. A parcela enquadrada na superpreferência recebe tratamento prioritário. O restante segue a ordem cronológica de precatório. Então, voltando à ordem cronológica, a primeira filtragem a ser feita em relação às datas, primeira a data, para definir a ordem cronológica. E segundo, os critérios de superpreferência. E, por último, a hipersuperpreferência, que é a somatória das três condições. Pode passar, por favor. E o tema 1.156, qual foi a questão? Era possível pagar o crédito superpreferencial diretamente por RPV, até o limite 3 vezes do valor. E o que o STF entendeu? Não é automático, o crédito superpreferencial deve ser pago por precatório, salvo se o valor estiver dentro do limite que a lei estabeleceu como obrigação de pequeno valor. A tese 1.156, crédito superpreferencial precatório, salvo quando estiver dentro do limite. Ou seja, há uma exceção e a preferência é a questão do limite. Pode passar. Os precatórios federais. Trouxe mudanças importantes para a União a partir de 2026, o que eu já mencionei no começo. Ele deixou de ser despesas primárias e passou a ser não sei o quê, porque até agora eu não entendi o que ele pode ser considerado. Deve ser investimento que não é, né? O precatório federal deixa de ser considerado no limite das despesas primárias, conforme sistemática e estabelecida pela emenda. A medida busca criar um espaço fiscal para o cumprimento das metas fiscais apenas para o governo federal. Então, para ele não estar contando como despesas fiscais, ele tem que estar no extra orçamentário. Não é a realidade dos municípios. Pode seguir. A nova data para apresentação. Antes era até 2 de abril. Passaram-se anos sendo essa data. E agora é 1º de fevereiro. Lembrando que precatórios apresentados após essa data serão pagos no segundo exercício. Então, qual é a garantia que traz essa regra? Esquece abril e considera 1º de fevereiro, ou seja, até 31 de janeiro deste ano, vamos dar o exemplo deste ano, o que foi apresentado como precatório, eles entrarão no orçamento deste ano para o ano de 2027 e terão um prazo para quitar ou para iniciar a negociação até 31/12 de 2027. Porém, os precatórios que chegaram ao longo do período após 1º de fevereiro, eles também terão a mesma regra de recepção dentro do orçamento, porém só vão ser pagos a partir do ano de 2000, até 31/12/2028. Lembrando que aqui temos uma coisa interessante da parte contábil. Qual é? Se eu recebi um precatório depois de 1º de fevereiro, a contabilidade, a procuradoria precisa levar ao conhecimento da contabilidade para que esse passivo seja reconhecido na classificação de 1 a 4, ou seja, ativo, passivo e variações patrimoniais. Por quê? Lá não terão empenhos, mas serão reconhecidos o valor da dívida. E isso é extremamente importante para a responsabilização do gestor e também do secretário de Finanças e da Procuradoria. Fiquem atentos com essa questão de registro. Pode passar. A atualização monetária, que é uma das regras expressas na emenda constitucional 136,
traz algum ponto específico. É o IPCA mais juros de 2% ao ano. Porém, se essa soma ultrapassar a taxa Selic, aplica-se a Selic. Na anterior, a regra era só a Selic. Porém, ele trouxe isso como um benefício. Ou seja, juros de 2% ao ano e o IPCA, em tese, é menor que a Selic. Não é isso? Mas se ultrapassar o valor da Selic, aplica-se apenas a Selic. Então, continua, em tese, a Selic sendo o teto dessa valorização. Regra indicada para a atualização dos precatórios a partir de 1º de agosto do ano passado. Isso aqui é muito importante para que vocês saibam o quanto que vocês devem. Porque, ou seja, se vocês têm uma informação de um precatório, é óbvio que ele não será o valor que chegou bruto, porque vocês precisarão fazer esse cálculo. Pegar a Selic do período e fazer o IPCA mais esses juros por cento e comparar com a Selic. Se tiver abaixo, ok, vamos manter a primeira regra, IPCA mais 2% ao ano. Caso ultrapasse o valor da Selic no período, aí aplica-se a Selic. Ou seja, se ficar menor um pouco do que a Selic, é 100% o anterior. Por exemplo, se ficar um pouquinho a mais, tem que ser a Selic cheia. Ok? Atenção com isso, porque isso vira dívida ativa. A emenda constitucional, em relação às dívidas, reabriu possibilidade de parcelamento da previdenciários. Isso é uma coisa inédita, um prazo de 300 parcelas, abrange débitos vencidos até 31 de agosto de 2025, podem ser envolvidos os estados, Distrito Federal e município, e regime próprio da Previdência Social. Pode passar. Pode passar. Aqui nós já falamos essa questão do superfaturamento, as regras. Aqui é um mapa mental que seria um resumo de tudo que falamos. É aplicada a Estado, Distrito e Município, lembrando que a regra para a União é diferente. Limite vinculado à receita corrente líquida, mudança no tratamento fiscal a partir de 2026, a apresentação a partir de 1º de fevereiro, a atualização, o IPCA mais 2% ao ano, limitado à taxa da Selic, a superpreferência, 60 mais doença grave mais deficiência, lembrando que a somatória deles é a hipersuperpreferência, o limite até 3 vezes do RPV, a previdência, parcelamento em até 300 parcelas, ou seja, até 25 anos, não necessariamente precisa ser utilizado todos esses anos, deveriam ser feito individualmente a avaliação. E o STF diz que o superpreferencial é, em regra, pago por precatório, salvo enquadramento no limite geral de RPV. Pode passar. Então, a legislação geral a qual nos estamos referindo é a Emenda Constitucional 136, é essa portaria 1.467, que ela é de 2022, a portaria 2212/2025 e a outra, a instrução normativa da Receita Federal 2322, de 2026, que atualiza as regras para a inclusão de débitos vencidos até agosto de 2025. Mas o principal fator aqui dessas instruções que estamos falando é a portaria 1.467, que é o que traz o passo a passo e as formas de fazer essa adesão. E tem uma lei municipal específica que tem um modelo que a Receita Federal estabeleceu. Não inventam de fazer lei diferente do modelo que a Receita Federal determinou. Porque depois que for fazer adesão e não for aceita, porque tem coisas lá que não são específicas de parcelamento, essa lei pode não ser aceita pela Receita Federal. Então, fiquem atentas com esse modelo. Se ela definir um modelo, é isso aí que ela quer e pronto. Podemos passar. Aqui eu trouxe o guia, né,
guia orientativo do cadastro do termo de acordo de parcelamento do RPPS, do CadPrev. Aqui eu trouxe o link para que vocês acessem, eu vou disponibilizar e vamos fazer um encaminhamento também por ofício. E tem também a questão de onde está a legislação ao qual eu me referi em relação à lei. Pode passar. Aqui é o CadPrev. Esse CadPrev é o guia para que vocês pensem, analisem e verifiquem como que vocês vão fazer a inserção desses dados. Mas antes de eu passar a palavra para o Shimada, eu gostaria de fazer uma observação. Embora o prazo seja agora 31 de agosto, está muito, muito, muito em cima para que faça essa aferição, mas eu vou sugerir que vocês sentem com a contabilidade e com recursos humanos e fazem uma prévia, uma checagem nessa dívida, porque pode ser que nesse montante de dívida reconhecido pela Receita Federal, que vocês têm acesso através do seu certificado digital, vocês têm alguma parte que já foi paga nessa dívida. E, em especial, ao reparcelamento. Porque à medida que vocês farão o reparcelamento, períodos desse reparcelamento pode já estar quitado. Então, é importante que vocês façam um confronto com as informações da contabilidade, em especial do RH, para que vocês consultem para verificar o que estava antes de 2025, antes de 31 de agosto de 2025, que está depois, e o que foi reconhecido, o que foi pago e o que vocês estão reparcelando. Uma vez feito a adesão e uma vez pago, aceito pela Receita e pago a primeira parcela, essa aferição já se torna quase que inadmissível mudar, alterar, porque o período de alterar ou questionar os valores é antes de assinar esses documentos. Então, é isso que eu tenho a contribuir. Agradeço a atenção dos senhores e vou passar a palavra para o Shimada, no qual ele vai falar sobre a parte da Receita Federal. Muito obrigada. Os questionamentos nós vamos deixar mais para o final, tá, pessoal? Vamos passar aqui para o Shimada. Você viu? Aumentou o número de participantes. Isso só de Mato Grosso. Se tivesse aberto, estava... Sim, sim. Pedro, pode, por favor, colocar os slides do Shimada? Isso. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre esse parcelamento excepcional, tá certo? Cujo prazo de adesão era 31 de agosto de 2025 e foi prorrogado agora para 31 de agosto de 2026. Isto é, segunda-feira, tá certo? Então vamos falar sobre ele, qual é a regra estabelecida para este chamado parcelamento excepcional. Muito bem, vamos para a próxima tela. Muito bem, a instrução normativa é a 2283 de 2025, que foi, digamos assim, aperfeiçoado pela 2322, tá certo? Que prorrogou o prazo para 31 de agosto de 2025. O que é que pode ser incluído, tá certo? Os débitos de contribuição previdenciária dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações, e dos consórcios públicos e intermunicipais. O que é que pode ser incluído? Os débitos vencidos até 31 de agosto de 2025. Por que não foram incluídos os débitos de 2026? Porque a lei complementar, conforme falado aqui pela Wagner, estabeleceu que os parcelamentos podem ser feitos com estes benefícios, tá certo? Desde que considerado vencido até 31 de agosto de 2025. Então, como não foi atualizada a lei complementar, o
o corte dos débitos é 31 de agosto de 2025. Importante. Inclusive, os débitos, objeto de contencioso administrativo. O que é isso? Aqueles valores que estão sendo discutidos administrativamente. A prefeitura recebeu uma notificação de lançamento pela fiscalização da Receita Federal e ou foi feito um contencioso administrativo, isto é, entrou com uma impugnação e suspendeu o débito. Então, como o débito está suspenso, a gente diz que está em contencioso. Ou está sendo discutido judicialmente. É um item, tá certo, da contribuição previdenciária que a prefeitura, tá certo, está contestando na justiça. E também podem ser incluídos o quê? Os valores dos parcelamentos anteriores, seja ele rescindido ou ativo. Por quê? Por que pode ser incluído? Porque este parcelamento excepcional que nós estamos falando, ele dá redução do valor dos juros, tá certo? Então, por esse motivo, tá certo, é que é benéfico incluir débitos de parcelamentos anteriores, desde que a opção seja feita até 31 de agosto de 2026. Porque se perder esse prazo, não tem como, tá certo, voltar no tempo e se arrepender. Se arrepender. Inclusive, posso fazer um adendo? Pois. Inclusive, em consulta para a PGFM, aqui de Mato Grosso, né, a regional, eles nos informaram o seguinte, que nesse momento eles estão muito ocupados analisando os processos de adesão que já chegaram do estado de Mato Grosso, da região, né, deles, que não é só Mato Grosso, parece que tem mais estados, né? É a primeira região. É a primeira região. Então, aí o que eles afirmaram? Que façam as adesões. Na dúvida, faz adesão. Mais para frente, vai avaliar como que vai fazer o parcelamento. A gente vai falar sobre essa análise do pedido, tá certo? Porque o pedido de inclusão desses débitos é tanto a contribuição previdenciária do município, como empregador, tá certo? Como do segurado, isto é, aquela pessoa contratada pela prefeitura. E também as contribuições devidas a terceiro, isto é, na prestação de serviço por locação de mão de obra, por exemplo, tá certo? Então, aquelas contribuições devidas por terceiro e retido e não recolhido pela prefeitura, poderá ser incluído nesse parcelamento, desde que o vencimento seja anterior a 31 de agosto. A gente sempre vai falar desse prazo, tá certo? Dos débitos vencidos até 31 de agosto, porque é importante. Isso é o que a prefeitura tem que levar em consideração. Muito bem. Vamos para a tela seguinte. Muito bem. Também neste parcelamento podem ser incluídos alguns valores correspondentes à aplicação de multa, seja ele multa por compensação indevida, que algumas prefeituras de Mato Grosso fizeram esse tipo de pedido de compensação indevida, tá certo? E o valor das multas por atraso na entrega de informações do Cisobra. Muitas prefeituras estão penduradas nessa multa, tá certo? Por atraso, tá, na entrega das informações referentes ao Cisobra Pré, tá certo? Então, essa Cisobra da prefeitura, tá certo? Que é online e que a empresa, a prefeitura deixou de encaminhar no tempo certo e aplicou-se a penalidade. Então, esses débitos também poderão ser incluídos neste parcelamento. Tela seguinte.
E também aqueles valores correspondentes a 13º salário, contribuições previdenciárias, tá certo? E decorrente de crédito constituído por lançamento de ofício, são aquelas notificações feitas pela Receita Federal. Os créditos constituídos por lançamento de ofício e também aquele de retenção por cessão de mão de obra. Muitas prefeituras têm contrato, tá certo, de portaria, de limpeza, de manutenção, então pode ter cessão de mão de obra e ter aqueles 11% na nota fiscal de serviço. Aquele valor também poderá ser incluído, tá certo, por força da alteração feita na instrução normativa neste ano. Vamos para a tela seguinte. Importante, os débitos pendentes de constituição. Vamos imaginar que a prefeitura tem lá um certo número de notas fiscais de mão de obra não declarados ainda, seja ele em GFIP, seja ele em DCTF-Web. Mas o vencimento ocorreu antes de 31 de agosto de 25, ano passado. Então, eu posso incluir, só que eu vou ter que fazer esta declaração, eu tenho que transmiti-la antes de aderir. Então, eu tenho uma tarefa. Se eu tenho um débito ainda não confessado, um débito ainda não constituído, um débito ainda não informado para a Receita Federal, eu tenho que fazer este procedimento de levar ao conhecimento, de levar ao conta corrente previdenciário o valor do débito. Uma vez feito essa confissão de débito, ele vai carregar no conta corrente. Então, lá na análise, este valor será também incluído com todos os benefícios previstos nesta regra de parcelamento. Tela seguinte. Estes valores, eles estão sujeitos, tá certo? Simultaneamente a outorga da autorização para retenção no FPM. Então, quando a prefeitura aderir, tá certo? Ele vai, naquele pedido, já fazer adesão à retenção no FPM. Então, ele vai ser feito o quê? O valor correspondente à parcela mensal de amortização do parcelamento, isto é, esse parcelamento que nós estamos falando, as contribuições previdenciárias vencidas no curso do parcelamento, tá certo? Isto é, a contribuição previdenciária devida pela prefeitura mês a mês, não aqueles débitos vencidos até 31 de dezembro, 31 de agosto de 25, mas sim aqueles que venceram depois de 31 de agosto de 25. Porque o que está atrás, até agosto de 25, está incluído nesse parcelamento. O que está depois está lá em cobrança. Então, se está em cobrança e está vencido, a prefeitura estará autorizando a retenção do FPM referente a esta informação, este valor que está em aberto lá no conta corrente previdenciário. Seguinte. Verificada a ocorrência que impeça a retenção do valor, esse valor que nós falamos aí, retenção pela FPM, a prefeitura, entidade, deverá recolher através de um DARF, o valor das parcelas não pagas, incluídos os acréscimos legais devido a partir do vencimento. Então, o que vai acontecer?
que se não for feita a retenção no FPM ou não recolhimento das parcelas, tá certo? A Receita Federal vai fazer, voltando uma folha ali, a Receita Federal vai acrescentar aquela parcela à seguinte e vai fazer a retenção. Então, o fato de não ter ocorrido a retenção no mês 1, tá certo? E nem o recolhimento por DARF avulso, tá certo? Um DARF numerado avulso, o que vai acontecer? No mês 2, que é o mês seguinte, vai ser somado o débito do mês 1, tá certo? Mais os juros, acréscimos legais, tá certo? E será feita a compensação com FPM da prefeitura no mês 2. Tela seguinte. A retenção do valor do FPM para quitação da parcela em atraso não impede que a Receita Federal faça a rescisão, tá certo? O que é que o artigo 23 fala? Que não pode ser feito o acúmulo de 3 parcelas em aberto. Por quê? O acúmulo de mais de 3 vai levar à rescisão do parcelamento e à perda de todos os benefícios correspondentes, tá certo? A esse parcelamento extraordinário, excepcional. A retenção, muito bem, poderá ser realizada, não fica vedada a partir da adesão, qualquer retenção de valor de FPM referente a débito de parcelamentos anteriores. Desde que a prefeitura, faça a adesão ao parcelamento, aqueles débitos anteriores, de parcelamento anterior, não será mais feito. Será feito o débito deste parcelamento excepcional, que é lógico, tá certo? Evidentemente, se eu incluir o débito de parcelamentos anteriores lá, neste parcelamento excepcional, não tenho mais nada que recolher como parcela de parcelamentos anteriores. Os parcelamentos anteriores serão cancelados automaticamente e o débito não será feito. Vamos para o próximo. Muito bem. Como é que vai funcionar para o consórcio intermunicipal? Se a prefeitura ela é participante de um consórcio intermunicipal, ela autoriza a partir da segunda parcela. Por que a partir da segunda? Porque a primeira tem que ser recolhido pela guia de recolhimento. Verificada a ocorrência que impeça o débito automático, a entidade deverá recolher por meio de DARF o valor das parcelas não pagas. Vamos para a tela seguinte. Isso aqui se aplica somente para aquelas prefeituras que têm um consórcio intermunicipal. Vamos para o seguinte. Muito bem. Se o consórcio possui débito no contencioso, isto é, ele está discutindo administrativamente qualquer débito, o município ou consórcio público intermunicipal deverá desistir formalmente das impugnações ou dos recursos, ao contrário daqueles outros parcelamentos, porque é automático. Quando você inclui, ele já faz o quê? A rescisão daquele parcelamento anterior. Agora, no caso de consórcio intermunicipal, haverá necessidade de fazer a renúncia expressa das alegações de direito, tá certo? Que eles tenham apresentado, tá certo? Então,
Muito bem. Inclusive, nesse contencioso em que se solicita restabelecimento a um parcelamento ou a inclusão, reinclusão em outros parcelamentos, todos estes processos deverão ser objeto de desistência. Muito bem. Então, deverá incluir na consolidação todos os débitos oriundos do contencioso administrativo passíveis de parcelamento. Tá certo? Quando eu entrar, eu não posso dizer, eu quero entrar com, vamos imaginar que existam 3 itens, 3 fatos geradores. Eu não posso incluir 2 fatos geradores e deixar um para trás. Eu tenho que ou incluir o parcelamento, o contencioso inteiro, ou vou deixá-lo à margem do parcelamento. Isto é, eu não posso entrar parcialmente. Eu quero ficar com um pé fora do parcelamento e um pé dentro do parcelamento. Não é possível. Tem que fazer o quê? Ou é 8 ou é 80. Ou está fora ou está dentro. Quando ele incluir, tem que incluir todo o valor do contencioso daquele processo. Se ele tem 2 processos, eu posso incluir um e deixar outro fora, tá certo? Porque eu tenho certeza que eu vou ser vencedor lá na decisão em contencioso administrativo. Ou a DRJ, ou o CARF vai dar ganho de causa para a prefeitura. Se ele vai dar ganho de causa para a prefeitura, não vai incluir, tá certo? Então, aquele débito será deixado à margem do parcelamento. Vamos para o item seguinte. Muito bem. Débito contencioso, seja administrativo ou judicial, é a mesma coisa. Uma tela anterior. Muito bem. Muito bem. Ainda no que diz respeito a contencioso administrativo ou judicial, tá certo? Deverá desistir, tá certo? No caso de desistência da ação judicial, tem que protocolar, tá certo? Requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, obedecido à regra do Código de Processo Civil. Muito bem. Isso aí é assunto para o excelentíssimo senhor advogado da prefeitura. Muito bem. No caso de desistência de ação judicial, a inclusão do débito ficará limitada às constantes da desistência, isto é, está lá se ele desistiu de tudo ou desistiu só parcialmente. Então, desde que possam ser separados, eu posso considerar parcial. Veja bem, lá no contencioso administrativo, eu tinha que incluir ele inteiro. No judicial, eu só vou incluir aquele valor que foi objeto de desistência judicial, tá certo? Desde que essa parcela possa ser separada, tá certo? Muito bem. Os honorários ao pagamento do honorário lá na ação judicial, tá certo? Fica garantido os rendimentos lá do senhor advogado. Muito bem, vamos para a tela seguinte. Isto aqui é muito importante. Ele se refere o quê? Às informações sobre os débitos que estão incluídos em parcelamentos anteriores. Muitas prefeituras possuem débitos, tá certo? Muito bem. Então,
Estas prefeituras que possuem débitos anteriores, evidentemente, fazendo a análise, vai optar por este parcelamento, por quê? O parcelamento de 300 meses nunca tinha aparecido, tá certo? Então, o alongamento já é um benefício, tá certo? O parcelamento máximo para a prefeitura era 200 meses, tá certo? Agora apareceu para 300 meses. Muito bem. Para os parcelamentos de débito objeto de outro parcelamento ativo, o município ou consórcio público intermunicipal deverá desistir formalmente do parcelamento anterior. Então, tem lá no ECAC, tem o parcelamento, tem desistir do parcelamento. Tá certo? A desistência do parcelamento será irretratável e irrevogável e vai abranger obrigatoriamente todos os débitos consolidados naquela modalidade de parcelamento. Muito bem. Aí a desistência, ele tem lá a consequência, vai extinguir o parcelamento anterior, vai encaminhar os débitos para o parcelamento novo, que vai ser, tá certo? Perda de eventual redução concedido, se entrou num parcelamento refis, tá certo? Com benefício, por quê? Não pode ser feita, tá certo? A cumulatividade dos benefícios de redução. Muito bem. E, na hipótese de não efetivação da adesão ao parcelamento, tá certo? As prefeituras, tá certo? Que desistiu do parcelamento anterior, não serão restabelecidos. Qual é a consequência disso? Se esse parcelamento excepcional não for efetivado, isto é, a entrada não foi honrada. Por quê? Quando é que a prefeitura assegura o ingresso nesse parcelamento? Quando ele paga a entrada. Se ele não paga a entrada, ele não está dentro do parcelamento. E as desistências que ele fez não vão valer. Tá? Vamos lá. Estarão válidas, porque o parcelamento anterior foi desistido. Então, entrou no conta corrente e está em aberto. Tá certo? Então, está sujeita ao quê? A utilização do FPM, do Fundo de Participação Município, para quitar o valor que continua em aberto, que não tem nenhuma adesão feita a nenhum parcelamento. Vamos para a seguinte. Entramos num negócio interessante chamado consolidação do débito. A consolidação dos débitos parcelados pelo município, tá certo? Incluído autarquias, fundações ou consórcio intermunicipal, vai ter como data da consolidação o valor do débito atualizado até a data da adesão. Tá certo? E o valor a ser parcelado é o valor que resultar da soma do principal, das multas de ofício isolado e juros de mora relativo a débitos a serem parcelados. Lembrando que os débitos é aqueles que venceram até 31 de dezembro, 31 de agosto de 2025. Muito bem. Vamos para a tela seguinte. Muito bem. Aqui eu tenho o quê? Serão aplicados sobre esse somatório que eu falei até o dia da adesão, porque é o dia da consolidação do débito, eu vou ter 40% de redução sobre o valor da multa de ofício isolado e
80% sobre o valor dos juros de mora. Veja bem, eu tenho o quê? Que lá nos acréscimos legais, eu tenho principal, eu tenho multa de mora, tem a multa de ofício quando foi feito o lançamento, a multa isolada quando eu tenho um atraso na entrega de uma declaração, tá certo? E tenho os juros de mora calculado pela taxa Selic. Então, sobre esse valor calculado dos juros, só dos juros, eu tenho 80% de redução. Sobre os demais itens que compõem o acréscimo legal, eu tenho 40%. Muito bem, vamos para a tela seguinte. Então já é um baita benefício. Agora vamos para frente. Os débitos parcelados pelo município e pelas autarquias, pelas fundações, tá certo? Mediante o pagamento, vai ser feito em 300 parcelas. A prefeitura pode solicitar um número menor, mas até 300 é admitido, e vai se pagar 1% da média mensal da receita corrente líquida e 0,5% da média mensal da receita corrente líquida da entidade, no caso de adesão para débitos, seja da Receita, seja da PGFE. E ainda, 1% da média mensal da receita líquida da entidade, tá certo? Que é o item C, apenas no âmbito da Receita Federal. Muito bem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um limite para o desembolso da prefeitura. Que no início aqui da live, tá certo? A gente recebeu um prefeito que ele estava reclamando que o valor do desembolso, o valor do desconto do fundo de participação do município estava, tá certo, corroendo as finanças do município. Muito bem. Agora ele vai ter o quê? Uma trava dentro do parcelamento dizendo que o valor máximo a ser descontado é 1% da média mensal da receita corrente líquida da prefeitura. De quanto tempo? 5 anos? 300 meses. 25 anos. Então, durante 25 anos, tá certo? A prefeitura vai entrar nessa regra. Então, se ele optar em escolher menos, ele tem que projetar, por exemplo, se ele vai colocar 200. Sim, vai ser proporcional. Então, tá certo? 200 meses. Ele vai projetar por 200 meses. Isso, exatamente. Vamos para a seguinte, tela seguinte. Interessante. Muito bem. Os débitos incluídos serão pagos pelo consórcio intermunicipal, tá certo? Mediante o pagamento em 300 parcelas. A regra da receita corrente líquida não se aplica para o consórcio intermunicipal, conforme se vê aqui. Tá certo? Por quê? No consórcio intermunicipal é o valor do débito dividido por 300. Eu não tenho a limitação. A limitação é lá para a prefeitura. A prefeitura eu divido por 300, este é o valor débito, é o valor básico do parcelamento. Esse valor básico do parcelamento, tá certo? Dividido por 200, por 300, ou qualquer outro número de meses que a prefeitura escolher, tá certo? Então eu tenho lá na prefeitura a trava. Quando se tratar de consórcio, eu não tenho a trava. Não aplico aquela regra,
tá certo? A excepcionalidade ali. Vamos para o item seguinte. Lembrando que essa trava em relação à receita, né? Exatamente, isso aí. Para que a prefeitura não fique descapitalizada. Vamos para a seguinte. É o mesmo raciocínio dos precatórios, tá certo? Então, onde a prefeitura vê o seu recurso mensal escorrendo, ele tem o vazamento dos recursos via precatório e o vazamento via retenção do fundo de participação dos municípios. Agora, tá certo? Com a adesão, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma trava nas retenções. Vamos para lá. Tela seguinte, por favor. Muito bem. Vamos lá. A receita corrente líquida é aquela que a Wagner falou. Está lá na Lei Complementar 101, tá certo? Então, a Lei Complementar 101, ele estabeleceu o que é receita corrente líquida. Muito bem. E o cálculo das parcelas mensais deverá utilizar a receita corrente líquida do segundo ano anterior às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março e do ano anterior ao das parcelas de abril em diante. Peraí, respira e repita, por favor, essa última parte. Muito bem. Para os 3 primeiros meses do ano, de cada ano, eu vou utilizar o valor médio da receita corrente do segundo ano anterior. Não do ano anterior, do segundo ano anterior. Eu estou pagando 2027, janeiro, fevereiro e março de 2027. Eu vou usar a média de 2025. Agora, de abril em diante, já uso a média de 2026. Olha a importância, pessoal, dessa regra que o Shimada está se referindo. Isso tem a ver para medir o impacto financeiro do desembolso financeiro para pagar essa dívida. Cujo limite é 1%. Porque é natural que a receita corrente de um ano, do ano seguinte, seja maior. Então, a medida não vai ser do ano que está fazendo, não é do ano imediatamente anterior, é do ano que antecede esse período. O exemplo que ele utilizou. Nós estamos usando aqui, vamos imaginar que a prefeitura faça a adesão agora em agosto. Como nós estamos em agosto, é depois de abril, não é janeiro, fevereiro, março, eu vou usar a média de arrecadação 2026. 25. 25, porque nós estamos em 2026. 26. Tá certo? Uhum. Então eu estou lá na letra B, tá certo? O cálculo da parcela, vou utilizar a letra B ali, tá certo? Que para quem está visualizando lá a transparência, tá certo? Então, é do ano anterior das parcelas com vencimento a partir de abril. Nós estamos em agosto, é a parcela de agosto, tá certo? Então, ele está aderindo agora em agosto, eu tenho que efetuar, tá certo? Com base na média de 2025, tá certo? Porque nós estamos em 26. Agora, este mesmo valor de 2025 vai valer para 2027 nas parcelas de janeiro, fevereiro e março. Isto é, continua usando o mesmo parâmetro janeiro, fevereiro e março. A partir de abril, já vou utilizar a média de 2026. E nós temos lá, a Receita poderá recalcular isto, tá certo? Por qualquer motivo encerrado, indeferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Por quê? Porque quando eu tenho adesão na PGFN e adesão na Receita,
eu tenho, tá certo? Percentuais diferentes. Então, vai recalcular se a Procuradoria indeferir a inclusão da Prefeitura. Vamos para o item seguinte. Aqui que é importante. É a segunda parte do benefício, tá certo? Por quê? O benefício, ou melhor, em qualquer parcelamento, nós teremos acréscimo legal. Hoje, a regra geral dos parcelamentos é acréscimo dos juros pela Selic. Então, o valor de cada parcela, se a prefeitura aderir a este parcelamento, vai ser calculado, tá certo? A atualização pela variação do IPCA amplo ou por índice que vier substituir. E juros reais acumulados mensalmente, calculados a partir do mês subsequente à adesão até o mês anterior ao do pagamento. Então, eu tenho o IPCA mais, tá certo? Um juro. Muito bem, os juros reais, esse juro que será acrescentado, será de 0%. Isto é, não será calculado juro nenhum, só vai ser o IPCA. Para a entidade que quitar, no mínimo, 20% da dívida. Então, se a partir do momento em que ele quitar 20%, o juro vira zero. Só paga o IPCA. Juros de 1% ao ano, IPCA mais 1% ao ano, não é ao mês, ao ano, para a prefeitura que quitar 10% da dívida. E de 2% para quem quitar 5% da dívida. Muito bem. Na hipótese que a entidade não efetuar a quitada prevista lá no parágrafo 1º, o juro é 4% ao ano. Então, em tese, todo mundo está onde? Está lá na IPCA mais 4 ao ano. É exatamente a mesma regra que eu tinha lá no precatório que a Wagner acabou de demonstrar, tá certo? Então, o que a lei complementar fez? Fez o quê? Uma equiparação. Então na verdade, o 2%, até 2%, ele continua também chamando isso de benefício. Sim, porque ele vai trocar o tal do Selic por essa margem. Por este percentual muito mais reduzido. Vamos para a tela seguinte. Para fins de cálculo das parcelas, se obriga a encaminhar o quê? O demonstrativo da receita corrente. Claro, está dentro da lei complementar 101, tá certo? Aquela mesma que estabeleceu a obrigatoriedade lá para cálculo do desembolso dos precatórios. Lembrando que esse cálculo da receita corrente líquida, ele não tem um prazo fixo. Ele não é um ano cheio. Ele é do período que você está fazendo há 11 anos atrás. 11 meses. 11 meses fica grande pra caramba. Muito bem. A Receita vai fazer de ofício as informações, se os dados forem existirem dúvidas sobre estes valores, e vai também intimar a prefeitura, se tendo essa dúvida, tá certo? No que diz respeito ao limite, tá certo? Porque o valor básico para o cálculo é o tal da receita corrente líquida, e a Receita vai cuidar bem
deste valor, dessa informação. Seguinte. Complexo, né? Muito bem. O artigo 17 daquela IN lá, da 2283 que nós estamos falando, ele fala das regras da quitação antecipada, em que a prefeitura, usando moeda corrente, dação de imóveis, títulos, recebíveis, participações societárias, ele transfere para o Tesouro Nacional, evidentemente ouvido a Procuradoria da Fazenda Nacional, e com isso ele quita antecipadamente. Então tem série de benefícios que a gente não vai, tá certo, entrar no detalhe, porque hoje o foco é a adesão, não estamos nem falando em quitação de débito, tá certo? Quitação de débito é motivo de outra live. Vamos para a seguinte. Tela seguinte, muito bem. Tela seguinte, acho que porque ficou muito pequeno a pode tela. Passar. Vamos passar para mais uma. Muito bem. Agora nós vamos para a parte prática. Requerimento de adesão. Como é que a prefeitura vai aderir? Tá certo? Vai ser feito lá no ECAC da Receita, usando certificado digital, tá certo? Então tem que entrar lá no portal de serviços, lá no ECAC, e tem que abrir um processo digital no requerimentos web. Muito bem. Tem que usar o modelo disponível no ECAC, não pode ser um diferente, tá certo? E discriminação do débito você vai ter que extrair lá do ECAC, tá certo? Vai preencher, tá certo? A cópia do pedido de desistência judicial tem que ser incluído, tá certo? E vai ter a homologação da renúncia, tá certo? Que tenha por objeto débito a ser parcelado no caso de desistência parcial da ação judicial. O que está acontecendo? Como nós estamos fazendo essa live em cima do laço, não sei se vai dar tempo. Então, vai se pedir para juntar posteriormente essa desistência. Tá certo? Então, aí nesse caso, a gente segue a orientação da PGFN. Muito bem. Façam a adesão. Depois, para frente, isto vai ser dela. Mas se precisar, ela já está feita. Muito bem, é isso aí. Continuando. Vamos lá para a tela seguinte. Além daquelas informações, tá certo? Eu tenho que ter a comprovação do Ministério da Previdência de que o município atende às condições, tá certo? Lá do artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias, tá certo? Isto é, tem que existir preliminarmente a adesão. Sim, ela conforme bem demonstrada aqui pela Wagner, tá certo? Então tem que entrar lá no site da Previdência e fazer a adesão. Não tem outro jeito de você comprovar, tá certo? O atendimento das condições do Ministério da Previdência. Tá certo? O Ministério da Previdência e Assistência Social, ele exige que a prefeitura, tá certo? Faça a adesão. Muito bem. Comprovada a adesão, aí vai ser feito, tá certo? A homologação pela PGFN, que é exatamente
a resposta que a Procuradoria forneceu à AMM, dizendo que os seus procuradores estão analisando os processos de adesão feito encaminhado pelos municípios de Mato Grosso. Muito bem. Vamos para a tela seguinte. Análise. Análise, tá certo? O deferimento ficará condicionado ao cumprimento dos requisitos que a gente mencionou e o pagamento da primeira parcela até o último mês em que o requerimento foi efetuado. Isto é, qual é o último prazo? 31 de agosto. Qual é o último prazo para o recolhimento da entrada? 31 de agosto. Se deixar para pagar em setembro, bye. Certo? Então tem que fazer adesão já. Adesão e pagar. Por quê? Ele diz ali que a homologação, o deferimento da adesão depende do pagamento da entrada até o último dia útil do mês da adesão. Para consolidar o parcelamento. Para que a prefeitura garanta a adesão ao parcelamento. E se mais para frente quiser questionar o valor? Tem que ser pago o valor da entrada, porque senão ele não está dentro. Então, pessoal, o importante é essa orientação. A adesão não é um ato apenas jurídico, ele passa a ser financeiro também. É, exatamente. Então, aí, pagou, fez adesão, pagou o que a Receita está informando que você deve. Mais para frente, vamos supor que você não concorde ou que consiga comprovar, que concordar não é referência, tem que comprovar que o valor que está incluso já foi pago. Aí poderão negociar em outros momentos, mas tem que garantir esses benefícios dessa lei. Muito bem. Se for deferido, a exigibilidade do crédito fica suspenso. E ter indeferido, poderá, no prazo de 10 dias, por isso que é importante ficar olhando caixa postal, o domicílio tributário eletrônico, porque vai ser comunicado o indeferimento e tem 10 dias para apresentar as razões, os recursos, tá certo? E tem que ser protocolado onde? Lá no portal do serviço, isto é, lá no ECAC. Muito bem, seguindo. Isso continua sendo importante porque o recurso contra a decisão de indeferimento não terá efeito suspensivo e deverá ser dirigido à equipe regional que a indeferiu, que se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias, encaminhará recurso para a Receita Federal para decidir sobre o requerimento de adesão em última instância. Então, quem vai, em última instância, decidir se a prefeitura pode ou não é o delegado da Receita. No caso de Mato Grosso, delegado de Cuiabá. Durante o julgamento do recurso, a entidade deverá continuar a recolher as parcelas, tá certo? E o indeferimento do pedido de que trata essa instrução independe da apresentação de garantia ou de arrolamento de bens por parte, isto é, a aprovação, para aprovar o parcelamento, a prefeitura não precisa oferecer garantia, nada disso, tá certo? Só precisa da lei municipal. Só precisa da lei lá no caso do precatório, não do parcelamento. Do parcelamento nem depende da lei municipal. O precatório para você pagar, tá certo? Aquele valor de R$5.000. Certo? Que é o RPV. Que a RPV é que depende da lei municipal. No caso, tá certo, de parcelamento com desembolso com
teto definido, eu não preciso de uma lei municipal. Vamos para frente. Mas eu ainda sugiro que tenha a lei. Não, não precisa. Muito bem, vamos lá. Parcelamento residual. Aqui está o problema. Daqui 25 anos, vai encerrar o pagamento das 300 parcelas. Aí, encerrado o parcelamento concedido ao município que tenha efetuado o pagamento das parcelas, com a limitação de 1% ou 0,5%, eventual saldo remanescente. Vamos supor que esse 1%, 2%, a prefeitura vem pagando e não cobriu nem a variação do Selic. Não, Selic não, do IPCA. Aí cai no que o prefeito terminou de falar. Isso. E pagar. Calma. O remunerante poderá ser quitado à vista ou parcelado em 60 parcelas mensais e sucessivos, mantidos os benefícios e as reduções originariamente concedidas. Então, quem assumir a prefeitura daqui a 25 anos e tiver constatado que existe um saldo devedor, ele poderá ainda parcelar este saldo devedor em 60 vezes a ser pago com todas essas reduções. Certo? Isso é problema para a administração, tá certo? Futuras gerações. Futuras gerações. O cálculo das parcelas refere ao caput será efetuado mediante a divisão do saldo remanescente pelo número de parcelas. Tá certo? Muito bem. Pode passar, Pedro. Vamos. Jesus, amada, a gente fica até sem respirar com essa questão de parcelamento do INSS. Vamos lá para as dúvidas. Antes, estimada, nós temos uma pessoa aqui conosco que é a Regina. A Regina que cuida dessa parte de informações com a Receita Federal. Eu gostaria de consultar a Regina, antes de passar para os questionamentos, consultar a Regina, que ela se manifeste e faça suas considerações, Regina. Respirou bem com as orientações do Shimada, nós ficamos até sem respiração com tantas coisas para pagar. Com você, Regina, a palavra. Regina, está nos ouvindo? Acho que ela tá... Eu acho que o seu áudio deve estar desligado. Liga o áudio. O áudio já está habilitado, só que não está mandando. Sim. Por favor, Diego, por favor, libera o áudio da Regina. Já está habilitado, só que ela tem que mandar de lá. Já está habilitado o seu áudio, Regina. Por favor, liga o seu. À esquerda, bem no cantinho. Deixa eu ver se ela... Está nos ouvindo? Então, liga o seu áudio, verifica... Bem à esquerda, bem no cantinho. Deve estar com... O áudio já está habilitado, só que não está chegando para a gente. É questão de configuração lá. Regina, o Diego está nos informando que o seu áudio já está habilitado, porém não está conectando conosco aqui. Pode ser algum problema aí na sua configuração. Bom, enquanto a Regina está fazendo essa conexão conosco, vamos já para o chat para começar a responder, e assim que a Regina estabelecer essa conexão, a gente volta às considerações dela. Bom, aqui nós temos aqui o Geraldo que pergunta: é viável o município possuir processo judicial onde já possui sentenças parcialmente provida? Fazer o parcelamento é viável um município que possui processo judicial onde já possui sentenças parcialmente provida? É viável fazer o parcelamento? Perfeitamente. É possível fazer esse parcelamento, incluindo aquela situação de inclusão parcial. Aquela parcela que não é improvida, aquela que não foi aceito pelo judiciário, é a parcela que ele vai incluir neste parcelamento. Portanto, ele precisa juntar aquela certidão de que ele
tá certo? Vai desistir parcialmente, tá certo? Lá na ação judicial e o juiz vai homologar. Perfeitamente é possível. Ok? E parcelamento de precatório ou financiamento para pagamento de É precatórios? com você. Tá. Essa pergunta, ela está condicionada a duas respostas. Em relação à possibilidade de fazer um financiamento para pagar um precatório, está previsto sim na emenda constitucional 136, no parágrafo 19 do artigo 100 da Constituição Federal. Porém, lá diz claramente que está condicionado a uma regra da União. Ou seja, vai precisar que a União autorize os bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, a abrir essa linha de crédito. Bom, vamos supor que essa linha de crédito esteja aberta. Aí vem um segundo pensamento. Como é que eu posso fazer esse financiamento? Não é para qualquer pagamento de precatório. Ele tem que estar somado no seu estoque os últimos 5 anos e tenha que estar ultrapassando o seu limite de pagamento em relação à parte qualitativa da dívida e em relação à parte financeira dessa dívida. Então, não adianta estar apenas pronto para fazer o financiamento, ele precisa estar atendendo que aquele quanto precisa desse financiamento. Então, nesse momento, não é possível fazer um financiamento. Primeiro, pela regra que não está aberta, não foi criada essa linha de crédito, não tem nenhum projeto de lei no Congresso, quer dizer, nas casas, nem na de deputados, nem de senadores, que existe essa previsão da criação dessa lei. Então, qual que seria a segunda opção? Ou linhas de financiamento regular, que já cai num juros altíssimos e que, em tese, não é vantagem. Lembrando que, se você tem uma emenda constitucional que admite que você faça o pagamento de precatórios e você tem alguns benefícios para realizar o pagamento desses precatórios, em tese, ele já é um financiamento. Então, às vezes, a condição que está prevista nesta emenda seja melhor do que um financiamento. Exatamente. Mas, obviamente, que quem vai fazer esta aferição, esse estudo para ter essa margem de escolha, é uma comissão que a gente sugere que seja composta pelo controlador interno, pelo contador, pelo procurador, pelo pessoal que cuida das finanças do município para melhor orientar o secretário de Finanças e o prefeito para saber em qual linha atuar. Como a Regina já se conectou, Regina já está conosco? Som, consegue me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir, a palavra é com você e na sequência seguiremos para responder os questionamentos. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Que bom hoje termos aí o Shimada para estar nos ajudando nisso, uma peça fundamental para a gente aí nos municípios, né, Valdir? Eu tenho uma pergunta. Referente aos parcelamentos de benefícios, os órgãos que aderirem, eles precisam fazer algum tipo de alteração ou retificação do e-social de meses lá da época que entrarem nesse parcelamento? Quando a gente faz alteração no e-social, retificação no e-social, consequentemente nós teremos aí uma nova DCTF-Web, obviamente. Precisa ser feito esse tipo de retificação no e-social ou não? Vamos lá. Respondendo objetivamente, a retificadora do e-social e, consequentemente, da DCTF-Web será necessário se existir contribuições previdenciárias não carregadas no sistema. Isto é, se o débito precisa ser modificado, seja para mais ou para menos,
eu tenho que retificar a DCTF Web. Por quê? Essa DCTF Web é que vai gerar o débito a ser incluído no parcelamento. Então, ela faz uma ressalva. Só será necessário retificar a DCTF Web se existir necessidade de alterar o valor do débito. Se o valor do débito está correto, aquilo que está carregado no sistema é o débito efetivo da prefeitura e de suas entidades ligadas, não preciso fazer absolutamente nada, é só aderir e pagar a entrada. Obrigada. Então, fica aí por parte dos municípios para fazer esse tipo de análise dos tempos aí que incorrerem dentro dessa adesão, para saber se haverá ou não a necessidade, então, dessa inclusão ou alteração de débitos já confessados. Obrigada, essa era a minha dúvida. Aí, Regina, eu aproveitando a sua presença e a do Gilmar, posso fazer uma pergunta, Gilmar? Então, e para você também, Regina, na questão das retenções que vai no REINF, que são as retenções consolidadas, as retenções previdenciárias de terceiros, né? De terceiros, exatamente. Como que fica se elas também estão inclusas? Porque em parcelamentos anteriores, elas não eram inclusas. Não eram inclusas, mas, porém, agora, com a alteração na instrução normativa, é perfeitamente possível a inclusão desses débitos. Então, como está carregado, não preciso fazer nenhuma retificação. Ele já está consignado nas EFD REINF e, consequentemente, carregadas no conta corrente. Então, prestem atenção nesta informação valiosíssima. Anterior, os parcelamentos só eram possíveis sobre o INSS patronal. Agora, com essa instrução, é possível o patronal também com a questão dos consignados que estão dentro do extra-orçamentário. Um dos pontos fundamentais do orçamento é a questão do extra-orçamentário e a principal conta lá é previdenciária. Então, fiquem atentas, né, Regina, com essa questão das informações do REINF, fazendo uma checagem criteriosa junto com o RH, para saber se essas retenções em algum momento foram pagas de forma individual, foram informadas no REINF, caso não, se elas estão dentro do quanto que estão sendo parcelados. Eu tenho um caso, tá certo, para observar. Vamos imaginar que a prefeitura aderiu a este parcelamento, porque o prazo era agosto de 25, há um ano atrás. Há um ano atrás ele aderiu. E quando ele aderiu, o valor correspondente a essa contribuição de terceiros não estava inclusa. E agora está. Então, ele vai ter que encaminhar um requerimento ao delegado da Receita Federal para que, na consolidação do parcelamento efetuado, seja incluído também o valor da contribuição para terceiro, se estes valores estiverem em aberto. Se não tiver aberto, se está quitado, não há nada para fazer. E com isso não precisaria eu também reenviá-los na EFD? Não tem que fazer nova opção. A opção já está feita, a consolidação já foi feita, só vai ser feita uma regularização, digamos assim, tá certo, do parcelamento. Regina, nesse caso, pode ocorrer que aquelas informações anteriores à DCTF Web, elas que eram pagas, aquelas práticas que pagava só os terceiros, que pagava só os consignados e não pagava o patronal, pode ocorrer que nessas informações ela possa ter vindo carregada de forma cheia, incluindo o que já estava pago?
Aí tem que ver os Cada um tem anos, que né? examinar. Cada um, Exato. Ele teria que examinar caso a caso. Na época era cada GPS. caso não tem como. Aí Sim, tem que examinar caso a caso. A gente tem muitos órgãos públicos que hoje estão em aberto em relação às suas retenções, né? Que eu imagino que no passado vai ser a mesma coisa. Não faz a retenção na sessão, não faz a retenção na empreitada parcial e dos débitos patronais e por aí vai. Isso Uhum, é caso a caso, contrato a contrato, tá? Para uhum. ser analisado, precisa ser feita uma auditoria desses anos anteriores em cada órgão, pessoas responsáveis internamente para fazer esse tipo de levantamento, para depois fazer esse tipo de adesão, para não ficar nada fora aí no que diz respeito é uma oportunidade, digamos assim, que a Receita Sim. está dando para a gente fazer esse tipo de regularização. Tem muitos, dentro dos órgãos públicos, tem muito a fazer em relação a isso, tá? Tem então, muitos. eu tenho uma preocupação com isso, Regina, porque eu acompanhei, antes da exigência da DCTF Web, que inclui a Era parte do GPI, REIF era também, GPI. era muito comum pagar só as retenções consignadas. Então, não se pagava o patronal. Mas nessa transição, a informação que vem pode ter ocorrido de vir com esse valor incluso. Ou seja, já foi pago no passado e está sendo informado para a Receita Federal qual era o valor previdenciário, sendo que parte disso poderia estar pago. Então, é nisso que eu chamo a atenção, desde a abertura da minha fala, em relação ao qual é esse quanto que está sendo parcelado. Só que, bem E lembrado aqui, geralmente, Valdina, né, com exceção de alguns órgãos que atualizaram isso, o que estavam fazendo errado lá na época da GPS, continuaram fazendo no E-Social e na EFD-REINF. Uhum. aí, tá vendo? Agora você matou a charada em relação à minha dúvida. Então, se estava fazendo errado antes, é possível, eu ainda volto a chamar a atenção para isso, é possível que esse quanto que está sendo parcelado possa ser menor, ou pode ser maior também, mas a chance de ser menor existe. Mas é bem lembrado aqui que o Chimada ressaltou que independe se você tem certeza ou não do quanto, feito a adesão, efetua o primeiro pagamento. E depois E corre atrás da regularização. com mais tempo, você vai fazer essas aferições e fazer um requerimento por dentro do DCTF Web para fazer essa solicitação. Não caia naquele conto de sereia, dizendo que eu posso abater esse valor que a Receita vai aceitar. Não caia nesse erro, porque a Receita só vai aceitar o que ela permitiu. Se ela reconhecer que, de fato, aquele crédito foi pago em algum momento, ela mesma vai reconhecer que pode abater nas condições que ela estabelecer. Porque nós já tivemos problemas com a assessoria que promete fazer a retenção de valores devidos e depois, mais para frente, é surpreendido, o prefeito é surpreendido com aquela dívida de milhões que foram abatidas e que estão novamente sendo ameaçadas de estar na dívida ativa. Importante ressaltar o seguinte, que na EFD-REINF, que é obrigatório para os órgãos públicos desde 9 de 2018, 8 de 2018, 8 de 2022, desculpa, a prefeitura tem que saber o seguinte: a informação que ela envia lá dentro do R2010, por exemplo, são as mesmas informações que o prestador de serviço envia. Então, o fato de, por exemplo, ela não ter enviado algum tipo de informação não significa que a Receita por si só já não sabe pelo próprio ato do prestador. O prestador já indicou, já denunciou, digamos assim, eletronicamente o tomador de serviços. Então, a prefeitura tem que saber o seguinte: eu não lancei essa nota fiscal, vou deixar em off. O prestador de serviço já fez. O prestador do serviço já disse para a Receita Federal que ele tem que o próprio órgão público tem um débito junto à Receita Federal. O próprio prestador de serviço já fez muitas vezes essa escrituração e o tomador de serviço achando que está tudo certo. Muito bem, Exatamente. vamos lá para a pergunta. Vamos seguir aqui, Regina. Posso seguir aqui com os questionamentos? Franciele, município que já possui parcelamento previdenciário, mas está em dias com os pagamentos. Se fizer adesão, terá alguma vantagem? Redução de juros? Sim,
Com certeza, porque o juro Selic é maior do que o IPCA mais X%, tá certo? Com certeza. Então, faça adesão a si mesmo. Não, é só fazer o cálculo. Seu entendimento, Regina? É isso aí. Isso mesmo. Processo com sentença pede para mandar pro Sejusc e tenta parcelamento com a parte. Como, isso aqui é uma pergunta ou um comentário? É um comentário, né? Processo com sentença pede para mandar para a Sejusc e tenta parcelamento com a parte. Isso, ele pode parcelar o que o processo já está com sentença, já foi definido qual é a parcela devida e qual a parcela que foi excluída da base de cálculo. Então, ele vai fazer o cálculo e vai fazer o parcelamento só da parcela devida. Geraldo, como mandar para o Sejusc se é no TRF? TRF vai ter o setor de contadoria lá que vai fazer o cálculo da parcela devida, tá certo? Aprofundar no precatório. O precatório sugere que a gente faça uma outra live sobre precatório, né, Regina? Vamos providenciar uma outra live separada. O importante agora é aderir lá no Ministério da Previdência. Exatamente. O prazo é 31 de agosto. Exato. O foco hoje é parcelamento. Não pode parcelamento, mas adesão também, sim. Adesão da prefeitura. Se a prefeitura não aderir, como é que ele vai usar os benefícios da lei complementar? Mas vamos fazer assim, tá? A iPhone não tem um nome, mas vamos fazer assim um só de precatório. Para esse parcelamento, Regina pergunta, para esse parcelamento previdenciário, precisa ser feito algum tipo de alteração ou retificação no E-Social e, consequentemente, na DCTF Web? Não precisa fazer nada. Foi a sua pergunta, né, Regina? Isso. Foi a minha pergunta. Bom, Geraldo, é viável um município que possui processo judicial onde já possui sentença parcial provida fazer o parcelamento? Da parcela improvida, sim. Porque a improvida é a devida. Ele exclui toda a parcela que foi excluída judicialmente, claro, ele já ganhou, ele vai fazer uma adesão parcial do devido contencioso judicial. Considerando que o ente, Vinícius, considerando que o ente tenha realizado apenas a reforma previdenciária parcial obrigatória no seu RPPS, para aderir ao parcelamento especial, será necessária a realização de uma reforma na íntegra? Não, ele está misturando o precatório com o parcelamento. Para o parcelamento, eu só preciso da adesão e o pagamento da entrada. Para obter os benefícios lá da lei complementar, quanto à utilização da regra da lei complementar, aí tem que ler a lei complementar se ele exige, tá certo, a adequação, tá certo, do regime previdenciário próprio lá da prefeitura, tá certo? Para obter o benefício. Parece-me que não fala nada no que diz respeito à reforma previdenciária municipal. Então, já que está fazendo uma reforma previdenciária, é interessante que consta nesta lei, porque obviamente vai ser uma lei sim. Que o município está autorizado a fazer as regularizações necessárias para regularizar a questão do RPPS. Aí é com vocês aí, da parte. Eu sugiro que faça isso, né, Regina? Já deixar o município respaldado das possíveis necessidades administrativas. Não tem, obviamente, obrigatoriedade de lei para regularizar administrativamente, mas se já está fazendo uma reforma, põe nada, custa nada. Geraldo diz que já foi respondido, eu creio que não tem mais nenhum questionamento.
Então, pessoal, eu pergunto a vocês: alguém mais gostaria de fazer algum questionamento para o Shimada em relação ao parcelamento previdenciário? Ou em relação ao precatório, né? Não, ao precatório nós vamos abrir uma live exclusiva para precatório. Já até tenho em mente aqui como que nós vamos fazer isso. Mas é importante, mas depois do dia 31, uma coisa por cada vez. Pessoal, mais alguém? Eu peço ao Pedro e ao Diego que, por favor, abre o microfone para que, caso alguém queira se manifestar. Regina, mais alguma consideração? Não, Valdina, para mim está suficiente, muito bom, didático, e a gente, prestando atenção, a gente consegue entender do que se trata e, consequentemente, colocar em prática. De minha parte, é só isso. Obrigada. Obrigada, Regina, pela sua participação, como sempre, está aqui conosco. Vamos continuar dividindo agonias. Toda vez que a gente falar de Receita Federal, nós vamos puxar você para dentro. Pessoal, pelo jeito não tem mais nenhum questionamento. Nós esperamos de coração que vocês tenham aproveitado essas informações desta manhã. Dizer que o assunto não se esgota aqui. Tem um manual, um guia orientativo com o passo a passo disponibilizado no material apresentado. Nós vamos... que essa transparência vai estar disponível para eles. Essa transparência vai ser encaminhada nos grupos e vou me encarregar de pedir para que as meninas encaminhem também por ofício, para que chegue em quem não está no grupo. E dizer que a pretensão da MM não é esgotar o assunto, mas é fazer com que vocês consigam fazer o que precisa fazer de forma segura e em tempo hábil. Então, para nós aqui, a gente considera que foi satisfatório, que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Mais uma vez, Shimada, eu te tirei do seu sossego para aproveitar essa mente brilhante, que não pode ficar solta por aí, né? Tem que puxar sempre para nós. Então, eu confesso que a gente recebeu um não da PGFN, porque era esse o convite inicial, foi para eles, mas eles disseram que estão muito atarefados, mas trouxe uma informação importante. Pedem para fazer a adesão. E o Shimada completou. Fazem adesão e pagam a primeira parcela. Concordando ou não, paguem a primeira parcela. E depois façam as checagens necessárias, às quais nós já nos referimos. Então, Shimada, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui conosco. Agradeço você também, Regina, por mais uma vez contribuir conosco aqui. E a vocês que estão com a mão na massa, boa sorte e lembre, dia 31, tá bem aí, já é a semana que vem. Segunda-feira. Segunda-feira, na verdade, praticamente. Então, muito obrigada a todos e um bom trabalho.